De fato, iniciando aqui hoje o nosso iOS Train Week. Acho que isso ficou até um pouco meio, meio geral, assim, ficou até parecendo um treinamento de fato da iOS, e talvez iOS talvez seja algo que nós veremos muito pouco aqui. Então, eu queria esclarecer algumas coisas, assim, qual a motivação desse treinamento. Basicamente é porque, como vocês sabem, nós começamos, nós mudamos nosso padrão, né? Nós agora estamos usando o Clean, modularizado ainda. Então, a ideia foi colocar todo mundo alinhado tecnicamente sobre o nosso padrão. Hoje já temos 2 projetos sendo reescritos dessa forma, alguns outros projetos que são parecidos, que eles até vieram antes de adotarmos o padrão. Então, veio partindo disso, assim, tem um pessoal que já trabalha com isso em alguns projetos, outros já vieram sabendo, já atuaram em outros projetos, mas, de alguma forma, a ideia é agregar conhecimento e tá todo mundo, se amanhã for entrar em um projeto que esteja dessa forma, não venha ter uma curva de aprendizado alta, e até mesmo falar sobre alguns tópicos que algumas pessoas têm vontade de conhecer. Então, teve um pessoal que depois da postagem lá no nosso, ficou interessado e perguntou se tinha pré-requisito conhecer Swift, iOS. Sim, tem como pré-requisito, e até eu falei para eles assim, ó, aqui nós não vamos ver tanta coisa de iOS, sei lá, fazer uma tela, auto layout, essas coisas. Porém, se o pessoal, sabe, pessoal do back-end, pessoal de front-end, inclusive hoje está aqui o Thiago, que ele é de .NET, mas ele está aí há um tempo aprendendo iOS, está gostando, então ele está participando também conosco aqui. E até eu falei para eles que depois eu podia até pensar em um treinamento, sei lá, de umas 20 horas, com o objetivo um pouco mais de falar sobre iOS, falar sobre como fazer layout, isso, aquilo, outro, aquelas coisas um pouco mais básicas. E um pessoal ficou motivado e talvez aconteça isso. Aí esse treinamento já não vai mais ser focado para o time de iOS e vai ser mais focado para as outras tecnologias que desejam aprender iOS ou tem algumas coisas. Mas não tem nada definido, isso é algo que está sendo conversado, acabou surgindo hoje mediante essa procura do pessoal, nem saber que às vezes outras pessoas estavam procurando aprender iOS, assim, meio que depois, né, depois de um dia de trabalho, etc. Então, nosso foco aqui hoje é um pouco, hoje nós iremos falar sobre nosso padrão de MVP, iremos falar sobre coordinator e gestão de dependência. Eu foquei nesse dia para falarmos sobre a camada de apresentação. E uma coisa assim que eu quero falar que acho que é bem importante. Talvez você já tenha visto isso em um livro, ou em um artigo, ou qualquer outra fonte de conhecimento. Itamar, você implementou o MVP dessa forma, mas eu vi em outro lugar que era dessa outra forma. Talvez a implementação seja diferente, isso é totalmente normal, mas o conceito, o que ele procura resolver é o mesmo. Então a gente não precisa ficar assim, seguir a risca o que é, mas o que ele pretende resolver. Bem assim para coordinator e injeção de dependência, a injeção de dependência em qualquer lugar que acontece é que algumas vezes existe às vezes um problema com com outros partners, então é fácil de acontecer vamos dizer assim, de entender a diferença sobre alguns padrões. Mas hoje nosso foco está nisso, MVP, Coordinator e gestão de dependência. Como o nosso time já conhece MVP, Coordinator e alguns conhecem gestão de dependência, aqui nesse momento vai ser um pouco mais rápido e também vai ser um pouco mais denso. Só agora, depois eu vou para o Xcode de fato iremos codificar. Quanto ao projeto, eu vou colocar aqui para vocês, quem quiser acompanhar, tem um projeto inicial, ele está aqui e também está os slides. Quem quiser acompanhar, fica à vontade aí. E
e como eu falei, a ideia é que vocês possam acompanhar se algumas coisas que você, para algumas pessoas pode ser novo, algumas coisas que eu vou estar falando aqui, mas a ideia não é que você saia daqui se é algo novo para você já sabendo. Não, a ideia é que venha ligar uma flag, se levantar a bandeira, assim, tem tal coisa que eu preciso aprender. E aí vem rever a aula, desculpa, não vou falar a aula, mas esse treinamento, rever, pega o material que eu deixei o slide, pega o projeto inicial, o projeto final, que eu vou colocar depois que acabar aqui, que eu vou codificar algumas coisas com vocês, e aí vocês verem, e eu estou também à disposição para tirar dúvida, então, sei lá, se amanhã você tiver uma dúvida, depois eu posso conversar no particular e tirar essas dúvidas também. Mas como eu falei, se não conseguir acompanhar tudo que tem que acompanhar hoje, não tem problema, isso é normal, vai de como as pessoas aprendem mesmo. Então, acho que isso é necessário falar e outras coisas. Bom, para quem me conhece, a cada 5 palavras que eu digito, uma está errada, então quando eu estou codificando, vou escrever algumas coisas erradas, não sei, depois eu vou voltar. Eu sou muito lerdo digitando, desculpa por isso aí. E outro ponto é que nós teremos alguns erros que são propositais, isso é fato, porque vai ter alguns erros que tem que necessário acontecer para quando vocês estiverem codificando, vocês isso aqui Itamar passou lá e resolveu de tal forma, e outros será erro humano meu mesmo. Eu vou estar codificando aqui, então é como codifico no dia a dia, só espero que eu não tenha que abrir o Stack Overflow, né? Mas, tirando disso, esse é o objetivo. Bom, sem mais delongas, se eu estiver falando também muito rápido, coloque no comentário, coloque aí no chatzinho aí, que aí eu posso ir um pouco mais pausado. Então, vamos falar sobre MVP. Bom, o padrão do MVP é a camada de apresentação, sem entrar sobre aquela polêmica sobre se ele é arquitetura, se ele é um design pattern ou não, mas nosso foco aqui é enxergar o MVP como uma camada de apresentação, um design pattern de UI. E então, o que ele é, né? MVP, M vem de model, ele não fala como é o seu model, como ele tem que ser, eu entendo ele como uma caixa preta e vai do que você precisa fazer, então ele não fala como ele tem que ser, ele só fala algumas coisas, por exemplo, nós temos o V, que é de view, e aí, se você está no Android, na iOS, o que for, é view. Só que para nós, iOS, baseado no iKit, nós poderemos ter um iView Controller, por exemplo, e podemos ter um iView. Então, ainda pensando no iKit, sem pensar no SwiftUI, então, eu poderia ter aqui que uma View Controller ela possui uma view, e uma view ela notifica a View Controller de alguma forma, sei lá, por alguns padrões de Delegate, ou por padrão de Observer, enfim, geralmente na iOS é por padrão de Delegate. Então, a nossa camada de view ela é composta dessa forma, tem uma iView Controller e tem uma iView. Beleza. Você pode ver que o iView para View Controller, você pode ver que é uma seta tracejada, isso quer dizer que o iView não conhece especificamente a View Controller, quem está usando. Porém, ela vai expor algum delegate que quem for utilizar vai implementar e será notificada de eventos, por exemplo. Bom, e apareceu também um outro componente aí do MVP, que é o presenter, né? Então, como é que isso acontece? Você pensa que tem um botão lá na sua tela, que ao interagir com eles, tem que ir para outra tela, ou às vezes fazer um login do usuário. Então, as ações vai partir da sua camada de view, geralmente só view controller para o presenter, e aí o presenter vai fazer alguma coisa, sei lá, vai para um outro fluxo, vai consumir uma camada de service, vai fazer alguma coisa, e aí o presenter ele vai atualizar a view, sei lá, pode ser um alerta, né? E aí ele pode mandar uma stringzinha, ó, aconteceu um erro, alguma outra coisa. Então, ele é responsável por atualizar a view do que vai acontecer depois. E como acontece isso aí? O presente ele vai atualizar o model. Quando ele for atualizar o model, seria ele consumir alguma camada de service, por exemplo, ou de repositório, o que for. E aí ele podia, sei lá, atualizar um usuário, mandar salvar um usuário. E o model vai notificar o presente através de algumas coisas. Nós podemos, como já falei, alguns padrões, delegate, ou utilizar observer, enfim. De forma resumida, MVP é isso. Model, view, presenter. Nós temos algumas características interessantes sobre ele.
Quais são as observações? Como eu falei, o modo e o padrão não descreve como ele deve ser. Está lá, aí você vai ter o seu modo à medida do que você pretende resolver. Nós temos a view é uma coisa interessante, a view não pode ter regra do negócio, porque aí só view, ela não tem que ser, só chama assim, é uma view burra, né? Ela não tem que ter uma regra do negócio. Porque às vezes existe regra de negócio e existe regra de view, né? Você pode ter uma regra de view, você pode ter, sei lá, alguma coisa para uma animação, uma coisa desse tipo, então uma regra de view, não tem problema. Mas uma regra de negócio, geralmente, quando você está utilizando só o MVP mesmo, como nós tínhamos antes, né? Então, geralmente ele ficaria no presente, hoje não vai ficar mais assim. E aí o presente, ele não, uma coisa muito importante, ele não pode ter referência de UI. Seria o UIKit, SwiftUI, por exemplo, tem um UI text field, você não tem que implementar ele, o delegate do UI text field dentro do presente, não. Isso é coisa de view. O presente, ele não tem que ficar dependente disso. Mesma coisa se fosse um view model, por exemplo, ele não tem que ter essa referência, essa dependência, porque isso não vai possibilitar o reuso. Então, de forma resumida, esse é o nosso padrão de MVP. E como já é conhecido por todo mundo, agora eu vou passar só um resumo rápido sobre Coordinator. Bom, nós temos o padrão de Coordinator. O que é o padrão de Coordinator? Bom, ele surgiu em 2015 para a comunidade, basicamente. Então, 5 anos, né? Bem novo, assim, mas eu acredito que todo mundo já tinha fazer algo parecido com o Coordinator, só não sabia que chamava Coordinator, né? Então, o Coordinator, ele é um encapsulamento da lógica de navegação. Então, ele que sabe sobre navegação. Então, ele, como falei, ele fornece a lógica sobre navegação e apenas isso. Então, nada de querer fazer uma requisição no Coordinator. Então, isso não é tarefa dele. Ah, então, eu já vi. Assim, deve-se fazer? Não, mas eu já vi? Já. Depende muito do que estava, de qual era o momento que estava fazendo isso. A minha ideia aqui não é dizer que está certo ou errado, só o que nós não vamos fazer. E o que nós vamos fazer. E uma coisa interessante é que as view controllers, elas não sabem para onde tem que ir. Ah, eu estou na tela de login, se apertar um botão, eu vou para a tela de home, eu vou para tal tela. Não, ela não tem que saber isso. Aí você tenta utilizar essa tela em outro lugar, só que aí ela sabe para onde tem que ir, aí você tem que fazer um monte de if. Ah, se for isso, se for aquilo, vai para tal lugar, vai para isso. Não, isso aí fica responsável por outras camadas. Então, o Coordinator, ele cuida dessa lógica de navegação. Acho que isso aí é tranquilo. Bom, e o motivo também de não deixar as biocontrollers conhecendo, né, para onde ela tem que ir, é para deixar mais manutenível, né, e reusável também, como foi o exemplo que eu dei anteriormente. E aí, pensando na implementação do coordinator, é muito fácil, sei lá, é, na literatura você pode ver app coordinator, ou então main coordinator, no final das contas é a mesma coisa, eu chamei aqui de coordinator pai, mas como nós costumamos utilizar, e aí então eu peguei mais as nomenclaturas que nós utilizamos aqui na iOS, o nosso jeitinho de fazer as coisas, e trouxe para cá. Então, suponha que nós temos nosso App Coordinator. O que é que acontece? Um App Coordinator ele pode ter um ou múltiplos coordinators. Então, eu posso dizer que o App Coordinator ele é responsável de instanciar outros coordinators. Em um fluxo que eu tenho autenticação, eu poderia dizer que o App Coordinator ele vai instanciar o Authentication Coordinator. Beleza, tudo bem. O que acontece? Como é que o Authentication Coordinator ele fala para o App Coordinator de alguma coisa? Bom, cada coordinator ele se comunica com o seu pai, por exemplo, através. Isso não é regra, mas geralmente é por delegate. Então, o delegate que eu vou notificar isso, por exemplo, um fluxo de autenticação que o usuário autenticou, e aí o coordinator vai avisar o app coordinator. Então, ele poderia usar, sim, delegate. Ou ele vai para outro coordinator. E como é o coordinator? O coordinator ele é responsável pelas view controllers. Então, sei lá, eu tenho um fluxo de autenticação, e o coordinator ele pode ter uma ou múltiplas view controllers. Então, eu poderia aqui, por exemplo, é, exibir uma login view controller, poderia ser talvez uma de recuperar senha. Então, mas veja que ele está preso a um fluxo de autenticação.
Então, cada view controller se comunica com o seu coordinator por meio de delegates também. Ou seja, a minha login view controller, cada evento que ela tem que fazer, que depende de fazer alguma coisa do fluxo, ela vai avisar o seu coordinator pai e as coisas vão acontecer. Porém, existem algumas ressalvas. A comunicação, ela depende muito do padrão que você está escolhendo. Por exemplo, no MVC ficaria a comunicação entre view controller e coordinator. Então, nós temos projetos aqui que está assim, que usam MVC ainda, os mais legados, então você pode ver que acontece essa comunicação dessa forma. Com o MVP, a comunicação acontece entre o presenter e o coordinator, também geralmente por meio de delegates. E com o DVM, é view mode e coordinator, e aí você pode usar delegate ou padrão de observer, geralmente é mais observer que se utiliza, mas como eu falei, como está fazendo, não importa, o importante é que o coordinator está responsável pelo fluxo da navegação, mais nada. Isso que é importante no uso dele. E aí, um exemplo aqui, suponha que o usuário iniciou o app com o usuário deslogado. Então, nós temos aqui o App Coordinator, e aí nós vamos apresentar a tela do login. Então, ele poderia instanciar o Login Coordinator iria exibir, iria chamar o Login View Controller. Tudo bem. E aí o usuário autenticou. O usuário autenticou. Então, eu avisaria a Login View Controller, pensando aqui no cenário de MVC, avisaria o meu Login Coordinator, ele autenticou, beleza. E aí ele avisa o App Coordinator, ele autenticou. E aí eu como App Coordinator, faço assim, então tá bem, agora eu vou exibir o Home Coordinator. O Home Coordinator, a home é apresentada, eu tô exibindo a Home View Controller, e aí, se acontecer alguma coisa, sei lá, na home eu posso ter acesso ao perfil, sei lá, se fosse um app bancário, eu vou ter acesso à transferência, vou ter acesso a um monte de outros fluxos, e aí eu só avisaria de alguma forma o meu Home Coordinator que está acontecendo isso, e aí ele poderia, sei lá, avisar o App Coordinator, e ele poderia instanciar outro fluxo, ou através do Home Coordinator ele poderia instanciar para um outro fluxo. Então seria basicamente dessa forma que acontece. Você vai e volta também informações. E aí quando você está conversando com, entre aspas, o seu pai, vai ver o controle para aquele coordinator que corresponde a ela, seria justamente por uso de delegates. Então, de uma forma rápida, é dessa forma que acontece que o coordinator funciona. Então, se como você vai implementar isso aqui, mais uma vez, não importa, é só ter isso em mente sobre a lógica de navegação. Bom, e aí então vamos para outro carinha aqui. E aí nós falamos que nós tínhamos o MVP e tínhamos o coordinator. Bom, você viu que no MVP lá eu não falei sobre navegação, não falei sobre nada, porque ele não descreve como tem que ser sobre navegação. E aí o que a comunidade fez? Então existe coordinator, existe esse padrão de camada de apresentação. Beleza, então vamos juntar esses dois e vamos ver o que vai dar. E aí juntou MVPC, MVVM, MVVMC, MVCC, que seria esse C seria de coordinator. Então, dessa forma que vai estar na literatura, geralmente. Então, como falei, a camada de apresentação, esse aqui é um resumo do MVP. Bom, como fica a organização do fluxo, né? Tem alguém que está querendo entrar? Eu já admiti aí, Itamar. Tudo bem. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Então, como fica a organização do fluxo, né? Então, pensando que eu tenho MVP, essa camada de apresentação, como poderia pensar na camada de alguém para cuidar do meu fluxo? E aí nós conversamos bastante. É o coordinator pattern. Eu poderia fazer aqui. Eu tenho o meu MVP, beleza. Então, surgiu um novo componente aqui, que é o coordinator. E aí, suponha, no caso hipotético, que nós estamos em uma tela, através da ação do usuário, que ele vai avisar o presenter, assim, aconteceu alguma coisa, e aí suponha que o presenter vai tomar a decisão de falar, beleza, agora eu vou rotear ele para outra tela. E aí que ele faz um roteamento. Veja que o coordinator, ele não conhece nada do presenter. O presenter, ele tem uma referência do coordinator, então, não é uma referência cíclica, um conhecendo o outro.
E aí o coordinator vai saber o que fazer e vai apresentar outra view controller, por exemplo. Se eu estou na login e eu autentiquei e vou para home. Então, é dessa forma que acontece. Presenter, roteou para o coordinator e o coordinator vai responsável por apresentar outra view controller aí. Então, isso é o que é chamado de MVP com coordinator. Bom, até aqui vocês têm alguma dúvida, algo a considerar? Bom, então vou assumir que não. Tudo bem? Bom, eu vou falar agora aqui sobre... Eu não vou falar qual é o... Sobre o que eu vou falar, justamente por questões didáticas, mas agora entrando um pouco mais sobre iOS e sobre alguns outros tópicos aqui. Vamos lá. Bom, eu tenho aqui uma simplória implementação de um Profile Presenter. Então, geralmente é isso que você vai ver na literatura, mas o foco mais aqui não seria mais no Presenter, seria nisso aqui, ó. Eu tenho esse getUser aqui. Bom, até o momento ele deve funcionar isso aqui, né? Se eu colocar isso aqui na prática, né? Acho que ele deve funcionar. Mas eu acho que ele tem alguns problemas e talvez nós possamos refatorar alguma coisa e chegar a melhorar esse código. Vamos começar por isso aqui, ó. Mas tá vendo que eu tenho esse service aqui? Bom, se eu precisasse, eu tenho um get user, se eu precisasse um update user, então eu teria que construir de novo um user service. Bom, então, se eu levasse isso como consideração, então eu poderia fazer o seguinte, eu poderia colocar ele aqui em cima. E aí eu poderia utilizar ele aqui ou em qualquer outro lugar. Tudo bem. Se amanhã eu precisar utilizar em outro lugar, eu poderia fazer isso. Mas será que isso é a melhor forma de fazer as coisas? Qual o problema que isso vai me dar no futuro? Bom, dependendo de um projeto que ele esteja da outra forma, se fizer isso aqui vai ser um avanço muito grande. Mas eu, como um presenter, eu não tenho a obrigação de saber como construir um user service. Se esse user service ele tivesse a dependência de outro cara e não fosse um construtor assim vazio, então eu teria que saber construir. Então, assim, não tem que ficar sob minha responsabilidade. Isso não é do meu controle fazer isso. Então, eu poderia pensar em uma solução melhor. Eu posso, então vou colocar assim, ó, eu não vou construir ele aqui e eu vou colocar um construtor. Vamos melhorando. Então, o que eu estou falando aqui, ó, você quer utilizar o Profile Presenter? Quero. Então, você ou alguém, eu estou deixando um controle para quem for usar ou outra coisa, passar para cá o user service construído. Não é do meu controle, não é da minha alçada. Eu não tenho que fazer isso. Beleza. Então, já estamos conseguindo algumas melhoras perante o que nós tínhamos antes. E aqui ele continua funcionando da mesma forma. Beleza. E o que seria esse user service? E, bom, de maneira bem simplória, eu falei aqui que poderia tornar um usuário que tinha meu nome e e-mail. Mas o que ele poderia ser? Se você for ver aqui, eu estou dependendo de user service, que é justamente essa classe. Mas eu estou dependendo dessa classe. Se amanhã eu precisasse de um service que também viesse um usuário, mas ao invés de pegar na API, fosse local, pegar de um banco, de alguma outra coisa. Bom, eu teria que pegar outro cara, colocar no construtor aqui e fazer. O que eu poderia pensar? Eu poderia pensar num protocolo. Protocolo, todo mundo conhece, é como se fosse a interface do Java, assim, a grosso modo. Então, eu poderia pensar em um protocolo que ele faz o que eu preciso. Eu preciso de um getUser. Beleza, um getUser. Tá aí. E eu tenho isso. Mas tá bom, então, mas tá aí, eu vou fazer o quê? Bom, eu poderia fazer o meu user service depender desse protocolo, dessa interface, e ele vai fazer o que tem que fazer. Se amanhã eu tiver outro cara que precisa entrar no presente, eu posso usar esse cara também. E onde chegaria a nossa mudança lá no presente?
Ao invés de depender de user service, eu posso depender de user service protocol. Então, agora eu não tenho mais a dependência de nada concreto, eu tenho a dependência de um protocolo. Então, se quem quiser usar o Profile Presenter, então passa alguém para cá que concorda com esse protocolo. Você concorda? Concorda. Então, você pode ir. Ah, eu não concordo, então, beleza. Então, dessa forma, eu não estou mais dependente daquela classe, dependo de um protocolo que é muito mais fácil. E eu consigo testar isso e vários outros benefícios que eu posso brincar depois. Mas, mais uma vez, o mais importante, eu não estou preso àquela classe. E eu estou tendo o mesmo resultado, ou seja, através de um protocolo. Agora vamos ao que nós vimos em tudo isso aí, nesses slides. O que foi que nós aprendemos? Tá bom, por isso que eu não coloquei no início, porque são 3 tópicos que eles se confundem bastante. Inversão de controle, injeção de dependência e inversão de dependência. São nomes muito parecidos e que é muito fácil de se confundir. Então, vamos voltar aqui. Onde foi acontecer a inversão de controle? A inversão de controle, ela aconteceu no momento que eu coloquei aqui no meu construtor e coloquei, ó, quem quiser utilizar, você que construa. Então, você colocou para ser uma forma externa a construção dele de quem vai utilizar o presente. Então, ele não ficou mais sobre o meu controle, ou seja, eu inverti o controle de ter que construir o user service. Beleza, temos aí a inversão de controle. E onde aconteceu a injeção de dependência? A injeção de dependência, pessoal, ela, bom, eu vou ser muito simplório, mas seria a injeção de uma dependência de uma classe em outra. O meu Profile Presenter precisa de um user service. Então, se alguém que injeta ele dentro do presente, então ele é um injetor. Então, é uma injeção de dependência, está injetando, ele está colocando a dependência. É justamente isso. Só que algumas vezes na literatura você vai encontrar como esses objetos que populam outros como assemblers. Então, isso pode acontecer, mas, no final das contas, injeção de dependência, assim, de forma simplória, seria injetar uma classe em outra. Vamos se dizer assim. Beleza. Bom, para isso você não precisa de um framework. Geralmente nós utilizamos alguns frameworks para nos ajudar, mas via de regra não é necessário, mas nós utilizaremos, e quando nós utilizarmos, não é porque aquele tem que ser aquele framework. Não, é só porque ele vai nos ajudar em alguma coisa, mas não precisaríamos dele para fazer esse pattern ser utilizado. Bom, e aí, como eu falei, a diferença de injeção de dependência para a inversão de controle, a inversão de controle, ela tirou o controle de quem, daquela minha classe Profile Presenter, de ter que construir aquele user service, colocou para fora. Então, quem for utilizar, que injete, e aí a injeção de dependência vai injetar ele dentro. Então, de forma mais compacta, seria esses dois. Então, e o que é a inversão de dependência? Bom, a inversão de dependência é porque, assim, os módulos, eles não devem ficar dependendo de si. Por exemplo, um módulo de alto nível fica dependendo de um de baixo nível. Ele tem que depender de abstrações. E as abstrações, eu posso falar que são interfaces, são protocolos. E ele é um princípio do SUD, lá o D. Então, ele é um princípio. E como eu fiz isso acontecer aqui? Bom, no momento que eu fiz o meu presente, ele dependia de um protocolo, eu estou falando que, eu dependo desse protocolo. E o meu service também depende de um protocolo. Então, eu estou fazendo a inversão de dependência daí. Então, eles agora estão dependendo de abstrações e não mais um do outro. Então, dessa forma, nós conseguimos refatorar o nosso Profile Presenter, nós conseguimos inverter essa dependência aí. Bom, então, de forma resumida, isso seria a nossa base teórica do que nós vamos dar daqui em diante. Então, MVP, Coordinator, nós já vimos, e injeção de dependência nem todo mundo ainda conhecia, mas em resumo é isso. Cada tópico desse pode ser destrinchado em um Power Up, por exemplo. Então, por isso eu falei rápido, mas assim, eles não são tão... Você pode ver ele mais a fundo, não de forma um pouco tão simplória, mas, de forma resumida, é dessa forma que acontece. Bom, até que alguém tenha algo a considerar?
Bom, quero a ciência de vocês como não. Então, agora vamos, de fato, ao código, né? Porque falar com slide assim é fácil, então vamos ver no código, né? Ver se o negócio funciona de verdade. Então, como eu falei, hoje nós vamos cuidar da nossa parte de camada de apresentação. E aí eu criei um projetinho aqui, que eu vou explicar para vocês agora. É o projeto mais bonito que eu já fiz. Deixa eu rodar ele aqui. Eu mostrei para vocês. Bom, basicamente, ele só tem uma tela de login. Ele só tem esses dois campos aqui. E ele não faz nada. E não tem tratamento para deixar o teclado, não tem nada. O objetivo aqui não foi mais tanto layout nem nada, mas nos situarmos num padrão que eu, como comentei antes a vocês, que nós adotamos. Então, a ideia é que até o final daqui nós consigamos ir para uma tela de home, que é uma linda tela. Vou mostrar para vocês. É essa tela aqui, uma tela muito bonita. Então, bom, como é que o web está organizado? Bom, a nossa camada de view, como eu falei para vocês, nós começamos a separar, como eu falei, nós vamos separar view e view controller. Então, nós temos aqui a nossa view, que nós escolhemos Chibi. Por que Chibi? Porque hoje as coisas mais rápidas que nós conseguimos fazer seria tela. Então, colocar view code era legal, mas não seria o momento ideal. Embora eu já vi que fosse view code, mas não foi ideal, mas storyboards estava fora de cogitação utilizá-los, porque nós já sabemos os problemas, né? Então, ficou em Chibi, acho que ficou... É a mesma coisa, só que aqui cada tela fica no seu arquivinho separado. E aí, eu tenho um arquivo de iView. Então, tudo que é de tela, por exemplo, uma outlet, não ficaria mais na minha view controller, ficaria aqui. Então, tudo que é view, eu fico aqui. Ok. E Tamai, como é que eu consigo me comunicar com a view controller? Bom, a minha view controller tem aqui um login view controller. Então, eu tenho aqui a minha login view, que é justamente esse cara aqui. E eu como view controller, eu concordo com o delegate. E aí, depois que eu concordo, eu posso fazer essa comunicação, que no meu caso aqui é login view delegate. No caso de tap login, ele vai dizer que o usuário tentou interagir com o botão do login, ele vai me passar o que está no text field, e-mail e a senha. E aí eu posso conversar com o presente, posso fazer o que for necessário e validar os campos e o que mais eu precisar fazer. Então, dessa forma, a nossa view controller ela ficou mais enxuta. Às vezes é muito fácil, assim, quando às vezes tem umas tareas mais complexas, você ter, mais que você quebre ali um monte de componentes, você ter um arquivo de view controller com um monte de coisa, e aí você tem depois o que o presente te retorna, então é muito fácil. Então, Itamar, se eu colocar aqui na view controller, tem problema? Não, a literatura diz que tem problema, só que a maneira como nós vamos programar vai dar trabalho. Então, assim, às vezes você vai encontrar uma implementação usando MVP, por exemplo, que não vai ter nada de view controller, ou que não vai ter nada de uma abstração maior dessa aqui de view. E tá errado? Não. Como eu falei, foi a maneira que nós achamos para deixar um negócio mais enxuto. E aí, se amanhã essa tela não fumar isso aqui, se amanhã, por exemplo, for qualquer outra tela, eu posso ter um outro classe que for, e minha view controller está lá, não está dependendo de nada, está dependendo desse delegate aqui, e pronto, tudo funciona. Também separar dessa forma, no futuro, eu consigo, talvez, com menos dores de cabeça, começar a utilizar a SwiftUI, talvez. Mas SwiftUI não é o objeto de discussão do momento, mas dessa forma fica mais fácil disso acontecer, dessas mudanças acontecerem. Então, dessa forma, basicamente aqui nós temos o nosso presente. Então, eu como view controller, o que é que eu falo? Ó, eu como view controller, eu crio um protocolo aqui que eu falo, ó, uma camada de apresentação, ou seja, um componente de apresentação que poderia ser um view model, poderia ser um presente, eu espero que eu consiga fazer um login com esses caras aqui, passando um e-mail, passando a senha.
Bem, mais nada. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu declarei um presente que ele é do tipo desse protocolo. Mais uma vez, um protocolo, ou seja, não estou dependendo de ninguém. E aí eu falei, ó, minha ViewController, ela tem um construtor e, e é isso. Assim, então, um construtor e a única coisa que eu consigo fazer aqui, se eu for acessar um presente, por exemplo, isso aqui não vou de load, um presente, eu só consigo fazer isso e mais nada. Assim, tá? É muito tranquilo disso que vai acontecer. Eu não consigo fazer mais nada, eu só consigo fazer isso. Tudo bem. Beleza, tá, mas como é que tá lá esse presente? Me explique. Bom, esse presente, eu tenho aqui esse presente, e aí o presente tem que ter a referência da view. Aí, mas como é essa referência da view? Bom, eu falei há pouco que a view controller, ela tá falando o que ela precisa, né? Agora, eu como presente, eu vou falar, ó, eu crio um protocolo, login view, ou seja, eu posso aqui mostrar um alerta, e aí, você pode ver que eu concordo aqui com um protocolo. Isso aqui é só um protocolo, para criar um protocolo Python, vamos dizer assim, que eu dou um show load e um hide load, só para dizer, mostre um load, remova o load da tela, essas coisas. Então, clique aqui para não ficar reescrevendo toda hora. Ah, tudo bem. Então, eu como presenter, eu falo isso aqui, ó. Se você quiser utilizar o presenter, você tem que concordar com esse protocolo. O controller quer implementar o presenter, implementa esses métodos aqui. Tudo bem. Ou seja, eles estão se comunicando. O que acontece? Então, eu tenho essa view aqui, que é do tipo que é esse protocolo aqui. Veja que ele é um wiki. Por que um wiki? Porque, veja que eu tenho uma referência. Aqui hoje é um protocolo, mas depois ele vai se tornar um view controller que vai passar para cá. Então, e a minha login view controller também tem um presente. Ou seja, se a minha view controller tem um presente e um presente tem a view controller, então tem uma referência cíclica. Se eu tenho referência cíclica, então possivelmente depois eu tenho a memory link. E aí, o que foi que nós fizemos? Colocamos o wiki, e aí nós não vamos ter duas referências fortes. Só uma forte e uma fraca, e depois eles vão poder, não vou ter memory leak, e aí o ARC vai funcionar bonitinho, e vai todo mundo ser desalocado, todo mundo vai ficar feliz. Tudo bem. Lembra que nós conversamos há pouco sobre MVPC? Que eu falei que é o coordinator, que é o presente que fica responsável pela questão do coordinator? Então, o que eu fiz aqui? Ó, eu declarei um protocolo chamado Login Sense Coordinating e falei, ó, eu quero ir para home. Então, eu coloquei ele aqui. Bom, quem vai implementar esse protocolo, para mim, não tem muita importância. Eu só coloquei isso aqui e quem implementar esse cara vai ter que ser responsável por isso. Claro que será o coordinator, mas tudo bem. E aí eu criei aqui botei aqui um construtor do meu coordinator. Pronto. Tudo bem. Com essa função aqui. Essa função aqui é basicamente o que a view controller vai chegar e quando é chamada essa função aqui, basicamente, quem é essa view aqui? É a minha login view controller que vai vir para cá. E por que ela vem para cá? Porque ela está concordando com esse protocolo. Porém, ela terá que chamar essa função aqui. Ela vai ser chamada no momento oportuno e eu vou mostrar a vocês. Bom, e aí, como eu falei, o meu login presenter, ele está implementando um protocolo, que é esse protocolo aqui, ó, que eu falei para vocês. De que ele é capaz, né? Então, coloquei aqui, ele é capaz de um login. No momento, eu não estou fazendo nada, estou chamando o meu coordinator e estou mandando dar um show home. Bom, é isso que está acontecendo. Então, como mostrei para vocês lá, o botão de login, quando eu interajo com ele, não está indo para home. Tudo bem. E agora, isso aqui é como nós já trabalhamos mesmo, MVP, mas agora nós vamos... Vocês estão vendo que... Está vendo que meu presente ele tem uma dependência de alguém? De um coordinator, por exemplo? Mas e quando é que esse coordinator ele é injetado aqui? Estão vendo que minha view controller tem uma dependência de um presenter? E quando é que um presenter é injetado na minha view controller? Aí agora nós temos a camada de injeção de dependência. E é isso que nós vamos ver, e é um pouco, como eu falei, um assunto um pouco mais denso para quem não conheceu, mas foi o caso.
reveja essa parte aqui, que depois que aprende não tem segredo nenhum. É só, às vezes, como ele é um pouco abstrato, às vezes, pode ficar difícil de entender, mas, como eu falei, nada que uma boa releitura de algo não funcione. Então, é dessa forma que nós estamos aqui na nossa view, presenter e view controller. Agora, o mais importante é como essas coisas se encaixam. Bom, vamos abrir aqui o nosso coordinator. Coordinator aqui eu tenho só um protocolo que é para dizer como o coordinator tem que ser. Então, eu falei que ele tem os filhos, né, do coordinator, tem o navigation controller, ele tem esse start aqui, que todos terão. Esse start serão o primeiro fluxo, a primeira chamada de um coordinator. Geralmente, nós podemos falar assim, de fato, faz jus ao nome, start. E aqui eu tenho a implementação só depois que é só um coordinator de distance. O que acontece? Isso aqui é quando você está indo de um fluxo para outro, é legal e é necessário você chamar esse cara aqui. O que ele faz? Ele só remove ele dessa lista aqui de coordinators. Se você não fizer isso, você vai estar com uma lista de coordinators que muitas vezes ele não está sendo nem autorizado e impossibilita o Arc de funcionar direito e está com coisas que não precisa ir. E podemos ter também um memory leak aí. Mas é tranquilo, é só chamar ele, está indo de um fluxo para outro e que não vai ter problema nenhum. Bom, vamos aqui. Então, eu tenho meu App Coordinator. Então, nesse caso aqui, eu tenho meu construtor. Tranquilo. Eu tenho aqui, ele vai inicializar o meu fluxo. Ele tem algumas coisas aqui já implementadas, mas o importante é isso aqui, ó. Tá vendo meu App Coordinator aqui? Ele está implementando um Authentication Coordinator Delegate, que é esse coordinator, desculpa, esse delegate do meu Authentication Coordinator. Ou seja, quando acontecer alguma coisa, eu posso, por exemplo, esse Authentication Coordinator aqui, ele implementa esse Login Sense Coordinator. Mas quem é esse cara? Esse cara é nada mais, nada menos do que aquele protocolo que nós colocamos aqui no presente. Ou seja, como ele implementa, então ele dá um showroom. O que é que eu poderia fazer aqui? Eu poderia fazer o seguinte, ó, delegate, ponto, sei lá, authenticate. Beleza. Então, dessa forma, eu estou avisando ao meu App Coordinator que é authenticate. E aí agora eu só posso mostrar a minha home. Tudo bem. Legal. Mas antes de mostrarmos a home, vamos chegar aqui em outra coisa interessante. Tá? Tem uma coisa muito feia aqui no meu Authentication Coordinator. O start dele. Veja que a minha Login View Controller precisa de quem? De um presenter. E o meu presenter precisa de um coordinator. Tá vendo que ele passa aqui um selfie? Ou seja, no momento que ele passa um selfie aqui, ele está dizendo o que aqui no presente? Ó, eu sou esse cara que estou implementando esse protocolo. Então, no momento que ele implementa, já vai acontecer basicamente nada mais nada menos do que o mesmo padrão de coordinator, mas com um nome diferente. Desculpa, de delegate, mas com um nome diferente. Então, observe, o meu presenter precisa de um coordinator, de alguém que concorde aqui, né? A minha view controller precisa de um presenter. Tá vendo como muita gente dependendo de um monte de gente, e assim, o meu coordinator, ele não tinha que saber construir login view controller, login presente, eu não tenho por que saber isso aqui. Aí amanhã eu tenho 10 fluxos aqui, aí tem um monte de fluxo. Daqui a pouco o presente precisa de outro componente. Aí lá vai eu ter que saber sobre esse componente também. Tá percebendo que isso está indo de encontro à nossa refatoração lá do Profile Presenter, lá dos slides? Então, é justamente isso. Nós podemos pegar esse cara e colocarmos para cá. Existe um partner que é muito legalzinho, inclusive eu já fiz ele aí já, que é chamado de Factory. Factory é uma fábrica, ele sabe construir as coisas. Então, deixa eu só colocar ele aqui. Imagine que nós temos o seguinte. Beleza, deixa eu só colocar ele aqui.
Beleza, eu coloquei esse cara aqui. O que esse cara é? Vamos aqui, ó. O que esse cara é? É um protocolo, mais uma vez um protocolo. O que ele fala, ó? Eu sei construir login view controller, eu sei construir view controllers e mais nada. Eu sei fazer isso, sou uma fábrica e eu sei construir tal coisa. Beleza, é isso que eu preciso, alguém construa algo para mim, porque eu não vou construir, porque eu não preciso fazer isso aqui. Beleza, então vamos ver que nós podemos chegar aqui. Eu poderia chegar, chamar esse cara e chamar um... Poderia chamar um método dele, mas vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui direto. Eu vou apagar meu presenter. E eu vou chamar a minha factory, né? Então, mais uma vez, factory, eu sei construir alguma coisa, eu sei fazer as coisas, então podemos pensar dessa forma. Então, ó, make login view control, olha que bonito. Alguém sabe construir para mim e pronto. Então, eu poderia ter um monte de make, sei lá, recuperar senha, não sei o quê, tudo só do fluxo de autenticação, só disso. E eu vou chamando aqui. Observe que o meu coordenador ele vai ficando mais limpo e, de fato, ele fica responsável só pelo fluxo que eu falei antes. Pelo fluxo. Ele tem um view controller, ele chega no navigation controller, dá um push view controller, coisas acontecem e pronto. Bom, vamos rodar aqui, vamos ver se vai dar alguma coisa. Ele vai dar. Bom, e aí agora nós vamos entrar aqui em uns assuntos sobre essa dependência, mas mais sobre o nosso framework que nós utilizamos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Muitos já conhecem, mas nós estamos utilizando aqui o Swinject, o Auto Registration. Então, é esse framework de injeção de dependência. Nós poderíamos utilizar outros, por exemplo, agora no Swift 5.1, nós temos as anotações, que é o Property Wraps. Só que assim, eu achei um pouco poluído e eu não gostei muito dele. Não ainda, talvez ele possa evoluir, mas eu espero muito. E existem outros frameworks também, ou você também pode usar tem um pattern chamado de Service Locator, que você consegue utilizar os conceitos dele e fazer também o seu, mas a nossa ideia não foi inventar a roda e vamos utilizar. Aqui o Swinject, ele é muito conhecido na comunidade, ele tem mais de 4.000 estrelas lá no GitHub. Então, assim, é algo que é tranquilo, vamos dizer assim, safe, né, de utilizar. Bom, antes de falarmos algumas coisas aqui, eu quero só explicar para vocês alguns conceitinhos interessantes e cruciais do Swinject. O Swinject, esse carinha aqui, ó, é o responsável por injeção o nosso framework de gestão de dependência. Existem alguns caras chamados de container. Existe um cara chamado, que eu posso chamar assim de register, e existe um cara chamado resolve. Tem outros carinhas, mas não se preocupar com esse cara, não. Esse container, como o nome já fala, já é um container. Você coloca tudo dentro dele. Por exemplo, suponha que eu tenho a construção de um objeto, então eu coloco esses objetos lá dentro. Então, eu vou colocando esses objetos lá dentro, de forma simplória, para falar sobre o container, seria isso. Eu coloco os objetos lá dentro, e depois que eu precisar de um objeto para ser inserido, por exemplo, eu poderia pegar aquele user service lá dos nossos slides, colocar aí dentro. Quando eu precisasse lá no profile, por exemplo, eu poderia utilizar um resolver para ir lá no container e pegar aquele user service e inserir no meu profile presenter. E para salvar ele dentro de um container, eu utilizo um tal do register. Ou seja, o register, como ele já fala, ele registra, ele salva, ele coloca. Então, são essas palavrinhas-chave que nós temos aqui dentro do Swinject, que é o container, que é onde estão os caras, vamos dizer assim, onde estão aqueles objetos que eu não tenho mais o controle de ter que criar. E coloquei lá. E eu tenho um registrador, vamos dizer assim, um registrador que eu registro, ou seja, eu coloco lá dentro e tem um cara que resolve para mim as coisas, ele vai lá, resolve, traz para mim e as coisas acontecem. Bom, até o momento que eu preciso explicar sobre isso inject é isso. Eu tenho um container, eu tenho um register, eu tenho um resolve.
Alguma consideração até aqui? Beleza. Então, vou seguindo. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Vocês não precisam se preocupar o que é isso, quem é essa classe, não. Mas observe, olha o que eu falei agora. Eu falei, essa chamada aqui é um container. Registra um cara desse tipo. E quando alguém precisar de algo desse tipo, retorna esse cara aqui, que é um objeto construído. Ou seja, a construção do objeto eu coloquei na camada de injeção de dependência e ele vai injetar depois em outro lugar que for precisar. Nós vamos ver isso. Então, olha só, container, registro, ou seja, nesse container aqui vai estar esse objeto, vamos falar assim, eu, através de um registro, eu mandei registrar, e aqui ainda nós não estamos vendo um resolver, mas nós vamos ver depois. Então, o resolver, ele poderia chegar lá e poderia pegar. Eu poderia fazer assim, ó, se eu precisasse, por exemplo. Tá vendo? Eu tenho esses métodos aqui, resolve, e eu consigo resolver, ou seja, eu consigo recuperar o que eu coloquei lá dentro lá. Bom, dessa forma que o Synject funciona. Bom, basicamente aqui ele deu ele está reclamando de algumas coisas aqui. Vamos aqui ver. Bom, vou explicar para vocês aqui como são as coisas. No meu Synject, na minha gestão de dependência aqui, eu tenho um Dependency Injector. Basicamente é o cara que vai cuidar das todas as dependências de modo geral. Nós chegaremos lá um pouco depois. Nós temos esses assemblies aqui, sempre que eu falo daqueles montadores e tal, ele é o cara que pega os caras e monta, assim, e junta todo mundo. Então, é um assembler. Então, aqui eu tenho um assembler. No meu Synject aqui, eu tenho um assembler, e dentro dele eu tenho os assemblies, ou seja, eu só estou chamando os caras que eu estou criando. Tudo bem. Então, o que é que nós precisamos para o nosso login ou para o nosso coordinator? O nosso coordinator, ele estava sabendo construir um presente, um view controller, e ele se inseria dentro de e ele se injetava dentro do presente, né? Então, vamos lá. Vou pegar essa classe aqui, que é esse Authentication Flow Assembly. Bom, esse cara aqui é todos os carinhas que eu vou colocar no meu fluxo de autenticação. Se amanhã eu tivesse aqui qualquer outro presente, eu também colocaria aqui. E o que é que acontece aqui? Aqui eu só estou salvando, colocando dentro daquele container que eu falei antes, tudo o que eu preciso. Olha só. Eu estou falando que eu tenho esse Authentication Coordinator e eu tenho um container. Então, em algum outro momento, que nós não precisamos nos preocupar agora, eu mandei registrar, eu mandei salvar alguém lá do Authentication Coordinator. O que eu estou fazendo aqui só dar um resolve, ou seja, traga esse cara de volta, traga para mim. Então, aqui eu tenho alguém desse tipo aqui. Beleza. Eu poderia chamar isso em outro lugar, basta ter acesso a um container ou um resolver. Então, consegui resolver, consegui trazer. Por quê? Por que eu trouxe o Authentication Coordinator? Porque não é no meu presenter, não é dele que eu preciso dele aqui. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu trouxe ele. Aí, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos registrar alguém desse tipo. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é justamente esse aqui do meu presenter, que é o meu coordinator aqui. Só um protocolo. Beleza. E eu digo que ele é esse. Que é esse coordinator aqui. Bom, existem outras formas de fazer também aqui no Synject, mas essa é uma das formas de eu falar que esse coordinator aqui, ele está implementando esse protocolo. Essa é uma das maneiras que eu podia fazer isso aqui. Tudo bem. Bom, eu disse que o meu presenter, ele depende de um coordinator. Tudo bem. Então, eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Eu poderia fazer o seguinte aqui. Vamos ignorar por enquanto essa linha aqui de baixo. Poderia fazer container,
ou seja, o meu container, né? Então, registre alguma coisa, ou seja, alguém do meu... Você veja que eu estou registrando aqui justamente essa interface aqui, ó, que é aquela que o meu presenter implementa. E aí eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Veja que ele vem aqui um resolver, ou seja, um cara que consegue resolver as coisas para mim. E eu tenho que retornar um service. Mas o que é esse service? Esse service é só o meu objeto construído, posso falar assim. Poderia fazer assim, ó. Resolver. Beleza. E aqui, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia chegar aqui por exemplo, eu vou chamar aqui de coordinator e vou chamar o meu resolver, ponto, resolve. E aí eu poderia pegar aquilo que o meu presenter precisa. Nesse caso aqui eu não vou precisar, e aí depois, quando eu tivesse que eu pegasse ele aqui, eu poderia injetar ele aqui dentro do meu presenter. Mas por que eu não vou pegar? Porque aqui no Sinjex tem um negocinho bacaninha. Olha só. O meu presenter, ele precisa de quem? De um cara desse tipo. Beleza. Você está vendo que ele acabou de ser registrado aqui? Ou seja, esse aqui já está aqui dentro desse container. Então, eu posso dar um negócio chamado auto-register. Então, o que acontece? O Sinject vai ver que esse cara aqui, o meu presenter, precisa de alguém desse tipo e sabe que ele já está dentro do container, então ele já insere esse cara aí dentro já. De forma automática, vamos dizer assim, ele já insere esse cara aí dentro. Ou seja, ele já está feito. Isso aqui é a mesma coisa de eu fazer na mão, instanciar um presente, instanciar um coordinator e inserir ele lá dentro. É a mesma coisa. Então, só coloquei isso só. Bom, tudo bem. Agora vamos ver onde está dando esse word. Bom, nesse coordinator assembly aqui, é onde eu registro todos os meus coordinators. Então, eu coloquei nessa classe. Então, aqui eu registrei o meu app coordinator, eu já registrei o meu authentication coordinator, e justamente o que ele está me reclamando aqui é que eu preciso daquela minha factory, ou seja, aquela, é, é, aquele componente, aquela parte que sabe construir as coisas. Bom, por sorte, eu já tinha colocado aqui. Então, você pode ver que eu chamei um resolver e resolva isso para mim, falei o tipo e pronto. Tudo bem. Então, bom, se eu não fiz nada de errado, quando eu rodar aqui, ele tem que funcionar. Ou não. Bom, que bom, né? O que ele fala aqui, ó? Ele está falando do meu login view presente e ele não está conseguindo resolver, tá vendo aí? A resolução falhou. E ele estava registrado esse cara aqui. Bom, foi justamente o que nós criamos aqui, ó. Você está vendo que eu tenho esse assembly aqui? E eu não falei que existe um assembly, existe o assembler? Então, aqui no meu assembly aqui, eu tenho que colocar ele, ou seja, todos os meus assemblies, ele tem que vir aqui. Um, ele cuida do coordinator, outro cuida do view controller, e outros ele vai cuidando dos fluxos. Se eu tivesse um fluxo de home, eu teria um home flow assembly, por exemplo, eu poderia falar assim, e eu teria todas as view controllers que precisa dele, todos os presentes, tudo declarado ali, tudo registrado ali. Se eu quisesse, eu poderia colocar todo mundo em um arquivo só, mas eu preferi separar todo mundo por classe. Nada me obrigava a colocar todo mundo aqui, por exemplo, mas dessa forma fica mais organizado que eu sei cada fluxo, por exemplo. Bom, agora vamos para a nossa segunda tentativa e espero que funcione. Bom, funcionou. Bom, mas ainda nós não estamos dentro da nossa home. O que eu fiz aqui foi só fazer essa refatoração aqui, ó. De deixar e ter uma factory para construir esses caras e eu só injetei ela. Ou seja,
Tá vendo tá vendo ele aqui? Quando eu vou construir aqui a minha factory, ó, registre alguém desse tipo aqui, e aí quando eu precisar, retorne um coordinator desse tipo. Então, vocês estão vendo aqui, e quando é que isso acontece? Itamar, quando foi que o Authentication Coordinator ele foi chamado? Pode vir aqui, ó, no App Coordinator. Você vai ver que ele também tem uma factory já. Eu já adiantei, coloquei algumas coisas aqui, e é isso que ele está fazendo. Eu tenho uma factory também só para saber construir os meus coordinators. E aí eu tenho esse cara aqui, que ele constrói os meus coordinators. Então, é dessa forma que a coisa acontece. Bom, eu suponho que ficou muita coisa nas entrelinhas e um pouco difícil de entender. Então, vamos aqui criar vamos criar essa feature da tela de home e vamos ver como aconteceria aqui. Só uma pausa de 2 minutos para beber uma água. Voltei. Bom, eu tenho aqui a minha câmera de view. Nós não vamos fazer nada nela, porque nós não vamos ter interação, não vamos ter botões, campos de texto, nada aqui. Então, eu tenho meu login view controller, por exemplo, aqui, para ver que ele não tem nada. Eu só tenho a home, a view, mais nada. Bom, vamos construir aqui. Vamos pensar que nós estamos fazendo uma feature aqui, de fato nós estamos. Então, vamos colocar aqui um protocolo que eu espero de alguém que eu venho utilizar como um presente, por exemplo. Posso colocar aqui assim, talvez. Home, nossa. Posso pensar assim? E suponha que nós estamos fazendo o app empresa, por exemplo. Empresas. Então, poderia ter sei lá, get companies, sei lá. Posso ter isso aqui? Posso. Então, eu espero que alguém me traga as empresas. Tudo bem. Então, como seria o meu presente aqui, ó? Meu presente seria seria exatamente desse tipo aqui. Então, nós vamos mostrar agora a nossa bendita home, né? Então, vamos criar aqui um construtor. Ele teria um presente. Eu, view controller, preciso de um presente, né? Então, eu vou colocar para quem for utilizar que me traga alguém. Então, vai ser desse tipo aqui. Então, eu posso dizer aqui meu presente. Aqui ele vai reclamar do meu construtor. E aí eu só vou colocar o meu. Aqui eu posso passar tudo new, porque esse caso aqui é quando eu estou inicializando um archive para esse view controller. Como não tenho, nós já temos nossa camada de view aqui, eu não preciso disso aqui não. Então, bom, dessa forma aqui eu tenho ele vai reclamar desse required aqui. Você pode colocar padrão, não tem nenhum problema. E dependendo do que você for fazer, você pode implementar isso aqui. No nosso caso, nós não precisamos. Tudo bem. Bom, agora eu tenho a view controller, coloquei um construtor aqui. E quem é o meu presente? Bom, presente aqui não tenho nada. Então, vamos pensar que eu como presente é o que eu posso mostrar para aquela home, por exemplo. Então, vamos criar aqui um protocolo. Seria um home build, o que eu consigo mostrar. Então, eu posso implementar esse protocolo aqui, que é só um protocolo que ele encapsula essas chamadas do load ou do hide. Tudo bem. Eu posso mostrar aqui, por exemplo, para essa view controller aqui, sei lá, será que veio algum erro para mim, de alguma forma, eu tenho algum campo
em branco. Então, vamos botar assim, um show alert. E aí eu vou passar para eles. Opa, eu vou passar uma mensagem. Esse é meu string. Então, eu poderia também ter aqui uma de set companies, ou seja, assim, ou de forma que eu fosse passar as empresas que eu fosse pegar e passar para minha home view controller. No momento, nós não teremos nenhuma integração desse tipo, então eu não vou colocar. Mas toda a comunicação seria aqui, ou seja, a minha view controller implementa esse protocolo. Beleza, então vamos criar o nosso presenter de fato. Então, vamos botar aqui um home presenter. E o que eu posso falar aqui? Ó? Eu tenho que ter uma referência da view, né? Tenho. Então, só que não é minha view controller ou esse arquivo de UI view aqui. Não. É esse protocolo que eu estou definindo aqui e que alguém vai ter que implementar. Então, poderia colocar aqui como a view controller tem uma dependência do presenter e o presenter tem da view controller, então, por mais que seja um meio de protocolo, então eu vou colocar um wiki, né, para não reter memória aí, o wiki vá. Então, eu vou chamar aqui de view home view. Tudo bem. Bom, esse meu presente aqui, eu concorda comigo que eu poderia mandar para uma tela de detalhes, por exemplo, detalhes da empresa? Poderia. Então, preciso de um coordinator aqui. Então, vamos criar aqui um protocolo que ele vai me dizer o seguinte, ó. Home, tense. Bom, eu tô com esse aqui que alguém vai implementar. Então, poderia ter assim, show, botando de forma simplória assim, um show details. Beleza. Bom, mas eu como presente, tenho uma dependência de um coordinator. Então, vamos criar aqui um construtor para ele. Bom, beleza, já tem esse aqui já. Só que o meu presente não está concordando com a minha view controller. Tem problema. Posso fazer o seguinte, posso criar uma extension do meu próprio home presenter e fazer implementar o meu home view. Opa, cadê ele? Ah, faltou um E. Beleza. Então, o que é que ele espera aqui? Ele espera que eu traga as empresas, né? Então, vou botar aqui um more to do. Integrar. Beleza. Estou implementando o que o controller precisa. Tudo bem. Bom, o controller também tem que implementar esse cara aqui, que é por isso que nós vamos conversar. Então, eu poderia pensar aqui assim. Eu poderia fazer um extension. Pessoal, eu poderia também colocar aqui, como vocês sabem, eu poderia colocar aqui também. Mas aí, ficaria meio de... Eu poderia ter vários protocolos, aí que ficaria muito grande. O que eu posso fazer aqui? Posso fazer isso, né? Como fiz também lá. E eu posso fazer isso. Beleza. Bom, e aí eu tenho aqui o meu show load, hide load e o meu... Eu vou fazer exibir um alerta. Eu vou fazer aqui só assim, ó. Eu vou só imprimir só. E aqui no Swift nós temos se eu chamar cerquilha, né, que é o jogo da velha function, ele vai imprimir o nome da função. Então, já que eu não vou implementar nada aqui por enquanto, vamos deixar dessa forma. Ele vai só imprimir lá, log e mais nada. Então, só que eu tenho que prover aqui uma função que é para ver o controller poder passar aqui para dentro dela. Bom, pessoal, existem algumas implementações que o pessoal coloca aqui, ó. Coloca aqui a view, coloca o protocolo aqui e não tem problema nenhum não, também. Isso, tem algumas implementações que está assim e não tem nenhum problema. Então, as contas dá no mesmo.
Eu estou usando assim só por questão de... Nós fazemos assim na Oasis e para não ficar diferente. Bom, teoricamente, se eu não fiz nada de errado, isso aqui é o que é o mínimo que eu tenho que esperar. Se eu tivesse aqui na minha view aqui algum protocolo, por exemplo, suponha que tivesse aqui uma table view, por exemplo, e aí quando eu escolhesse um item, uma empresa, por exemplo, aí eu teria que avisar a minha home view controller. Como é que isso podia acontecer? Eu poderia aqui criar um protocolo, tirar home view delegate, e aqui eu poderia falar assim, did select algum item. Sei lá, pode ser uma empresa, pode ser qualquer coisa aqui. Que eu esteja fazendo no momento, né? E aí, depois eu criaria aqui um delegate e a minha view controller iria implementar tudo bem. Nesse caso, nós não teremos interação, então por isso que aqui não tem. Então, bom, está feita aqui a nossa camada vamos dizer assim, está feita e agora nós podemos partir para os coordinators. Bom, quanto a essa home view controller que eu fiz aqui, tem alguma coisa que ficou sem entender, alguma consideração a ser feita? Pode ficar à vontade para perguntar. Não sei se o silêncio é bom ou ruim, se está entendendo ou não, mas estou à disposição depois daqui para ter algumas possíveis dúvidas, se quem precisar. Oi, Tamar. Oi. Esse Home View Presenter aí, eu vi que você fez o protocolo dele na View Controller. Precisa ser aí ou pode ser na Presenter lá também? Eu já vi que você colocando apresenta, já vi criando em um arquivo separado. Assim, por que eu coloco aqui? Porque na hora que eu, como estou na View Controller aqui e vejo aqui, eu já sei do que o presente vai ser possível de fazer. Mas onde você vai colocar não tem problema não. O importante é que seja um protocolo. Pode ficar à vontade, tudo bem? Ah, beleza. Eu ainda assim eu não recomendaria colocar na mesma classe, no mesmo arquivo do presenter, já que ele é uma dependência do view controller, eu botaria no arquivo separado ou na classe do view controller. Normalmente o protocolo que você usa não fica na classe que você estende, só fica em outro lugar. Faria mais sentido para mim estar no view controller ou no arquivo separado. Sim, faz também. No melhor cenário, esse aqui poderia ficar em um arquivo separado, só que aqui era uma coisinha pequena, porque essa home view controller depois ela pode deixar de existir, isso aqui podia ser um novo componente, sabe? Você podia ser um Swift UI, e aí, se esse arquivo for embora, então quer dizer que esse protocolo vai embora. Então, estando em um arquivo separado, fica mais fácil, e também bem assim no presente. Se amanhã eu deixar de usar MVP e usar MVVM, aquilo vai embora, e o presente foi embora. Acabei deixando aqui por conveniência, mas sim, no melhor cenário era vou separado de uma forma ou outra mesmo, como vocês pontuaram aí. Mais algum questionamento? Oi. Você vai falar sobre a passagem de informações de uma tela para outra? Não, nesse não. Talvez depois eu possa falar, mas hoje eu não pretendo falar não. Beleza. Então, é isso que nós temos aqui. Bom, vamos para o nosso coordinator. Então, só por conveniência não, acho que talvez seja preguiça, não sei. Eu vou copiar todo mundo aqui e vou criar o meu home coordinator. Então, eu tenho um novo fluxo, né? Então, pessoal, às vezes é fácil, assim, algumas pessoas criar um nome de um coordinator um pouco mais genérico, querer colocar todo mundo aqui, mas assim, se o objetivo dele é separar, melhorar a nossa vida e ficar todo mundo um arquivo Frankenstein com um monte de fluxo, acho que não faz muito sentido. Então, vamos criar aqui um novo coordinator, home coordinator. Então, deixa eu só dar um renomear aqui na mão. Vou apagar isso aqui.
Bom. Enquanto eu vou tirar esses caras assim, comentado, que eu explico para vocês. Bom, tá, também. Bom, eu tenho aqui. Se vocês concordam comigo que eu tenho que exibir o meu fluxo de... Eu tenho que exibir meu fluxo da home, não adianta nada ter tudo lá e não conseguir exibir. Bom, não adianta nada também eu querer construir todo mundo aqui na mão. Então vamos fazer o seguinte aqui. Essa aqui vai ser um passo mais passo a passo, então nós vamos passar por muitas coisas que nós não vimos antes. Só um minutinho, pessoal. Pessoal, então, voltando aqui, eu falei que nós poderíamos usar um padrão chamado de factory. Então, vamos pensar aqui em um factory. Então, factory, ou seja, as pessoas, ou, assim, alguém que sabe construir as coisas, né? Bom, eu vou colocar aqui, depois no arquivo final eu organizo aqui minha pastinha um pouquinho melhor. Eu posso pensar aqui, então, vamos construir isso aqui. Vou chamar de home factory. Beleza. Bom. Já que estou aqui, pegar meu home. Beleza. Tem esse cara aqui, o que eu posso fazer? Ó? Tá vendo uma authentication aqui? É a mesma coisa. Então, esse é o meu um protocolo, seria o meu home factory, e aí eu vou precisar aqui do não tá deixando não. O autocomplete não tá funcionando, estranho. Vou fazer o seguinte, copiar esses caras aqui, vou colocar aqui, e fica mais fácil. Então, eu consigo fazer uma home view controller. A home. Nossa. Estranho. Agora foi. Quem é esse dependency factory aqui? Nossa, não tá funcionando nada. Não tá abrindo nenhum arquivo. Estranho. Talvez você tenha que fechar e abrir novamente. Exatamente. Vou fechar por completo. Só tem Android Studio aqui, mas não sou desenvolvedor Android não. Tô brincando com as coisas. Então, é muito estranho que ele não... Ah, foi. Agora foi. Então, só para deixar claro, quem é esse Dependency Factory aqui? É um cara que eu criei, é só um protocolo que ele me obriga a ter um resolver. Você lembra que eu falei anteriormente que tem um tal de um resolver? Então, o resolver é esse cara que resolve as coisas para mim. Ele traz as coisas do container para mim. Beleza. E aí eu tenho esse protocolo aqui também, a composição desses dois protocolos, e eu sei criar uma home view controller. É uma tarefa muito grande. Então, vamos criar alguém que vai implementar esse protocolo, né? Então, certo. Beleza. Então, eu posso chegar aqui. Observe bem. Nós temos aqui, olha como nós temos antes aqui, o qual é a importância de uma factory. No meu caso aqui de autenticação, ele sabe construir uma view controller. Então, é isso que nós iremos fazer. Exatamente aqui. Então, eu preciso do meu Synjax. Então,
Eu vou implementar o meu Home Factory. Beleza. Deixa eu dar uma arrumada nisso aqui. Solver. Bom, tudo bem até aqui. Esse aqui é só implementar esse cara aqui. Bom, eu preciso retornar uma home view controller aqui. Só que minha home view controller tem dependência de quê? De um presenter. Vamos lá. Então, vamos pensar aqui que é um presenter. Então, por assim, um presenter seria o quê? Bom, nós temos aqui um resolver. Então, é grande coisa para nós. Então, um resolver, eu posso fazer aqui, ó, resolver, traga para mim. Eu queria essa extensão aqui, pessoal, geralmente não tem, ela não tem no Inject, é só um resolve safe, porque se eu utilizar isso aqui, aí, ele vê um tipo opcional. Aí aqui ele já não vê um tipo opcional. Então, eu queria essa extension aqui, só para vocês, eu criei essa extension aqui, e aí se eu não conseguir resolver, eu falo qual foi o que era que eu estava tentando resolver e ele deu. É isso que vai acontecer, no pior dos casos. Como o Inject acontece tempo de execução, então quando você rodar o app, se tiver uma coisa errada, já vai acusar e vai dar um crash. Então isso é bom. Bom, suponha que se estiver testando antes de, sei lá, você vai mandar para alguém para testar. Antes, aí você pode encontrar esse erro aí em tempo de execução. Também, depende da situação, pode ser ruim, mas ele sempre vai apresentar o erro. E você vai corrigir antes de estar na sua versão final. Então, a minha home de controle depende de quem? Depende de alguém desse tipo aqui, ó. Beleza, aqui, ó, no construtor. Vamos criar esse cara aqui. Então, ó, eu dependo de você. Então, traga esse cara para mim. Então, já tem aqui, ó, no meu presenter, eu tenho um home presenter já. Só isso, só. Já consegui já ter alguém lá. Beleza. Só que aqui, por conveniência, eu vou precisar que eu vou fazer um cast para o meu home presenter. Eu vou fazer de cara aqui. Bom, para tratar aqui, para não ficar fazendo force wrap, eu vou fazer um guard let. E se não for, então... Bom, uma dica aqui, pessoal. Às vezes, como eu tenho que retornar aqui um view controller, eu não tenho como retornar algum view controller. E se eu colocar aqui return, ele não funciona. Não vai funcionar, ele tem que fazer alguma coisa. Existe você pode colocar isso aqui, um precondition failure, que ele também quebra um fluxo como um return. E aí você pode colocar aqui, resolve, beleza. Não conseguiu resolver isso aqui. E agora, aqui, depois do meu guarda tem o meu presenter, né? Então, eu posso, em paz, criar minha view controller. Minha home view controller, vamos lá assim. Então, home view controller. Então, eu tenho o meu presenter, né? Então, já tem meu presenter aqui já, beleza? O que eu posso fazer aqui mais? Eu tenho meu presenter, né? E agora que eu posso fazer, sempre aquela funçãozinha que eu falava, assim, pessoal, é nessa funçãozinha aqui, o attach, que eu vou pegar e vou botar minha view controller para concordar com o meu presenter, com esse protocolo aqui, ó. Então, é justamente essa chamada. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui. Dessa forma agora, a minha view controller está sendo obrigado a implementar aquele protocolo lá. Bom, feito isso, eu posso chegar aqui e fazer um return da minha view controller. Bom, aqui tá feito, tá bonitinho. O que eu posso fazer aqui no meu coordinator? Meu coordinator, então, agora aqui eu posso ter vou botar aqui uma home factory, home factory, beleza. Eu vou descomentar esses caras aqui. Nossa. Beleza. Então, eu tenho aqui, no meu coordinator agora, eu tenho um factory aqui. Ele sabe criar todas as view controllers da home. Que legal. Então, aqui o meu home view controller.
eu tenho meu home factory, eu tenho make home view controller. Então, ele está construindo. Legal. Então, tem um home view controller. Beleza. Olha que bacana. Vamos rodar. Ele não vai funcionar, mas tudo bem. Vou aqui, então. Ele está funcionando. Vamos lá. Vamos lá para o partes. Bom, para começar. De alguma forma, vamos ver aqui. Nada está acontecendo. Tudo bem. O que é que acontece aqui? Deixa eu só pegar aqui o meu login. Tudo bem. Tudo bem. Bom, aqui quando eu mando logar, eu tenho que chamar o presente para o negócio funcionar, né? Tudo bem. Então, vamos aqui. Logar. Então, e-mail e password. Bem. Bom, pessoal, ainda não vai funcionar, mas só para vocês entenderem uma coisa aqui. Beleza, você pode ver que eu mandei o login aqui. Quando chegar no login, a única coisa que ele está fazendo aqui é só chamar a home, né? Chamar o coordinator para dizer que vai para home. Então, teoricamente, então, ele teria que cair aqui, né? Vamos ver se ele vai cair. Bom, um bom sinal. Ou seja, do meu presente, eu comuniquei com o meu Authentication Coordinator. Então, essa parte está funcionando. Bacana. Bom, teoricamente, então, isso aqui é para ter caído aqui. Deixa eu só vir aqui. Beleza. Bom, caiu aqui também, tá vendo? Ou seja, o meu Authentication Coordinator, quando caiu aqui, ó, através do delegated, ele falou, eu autentiquei. Aí ele caiu aqui, no App Coordinator tá sabendo que o usuário o usuário já se autenticou. Beleza, então agora nós temos que só ter um coordinator aqui da home. Então, posso pensar assim, show home flow, posso pensar assim. Então, beleza. O meu App Coordinator já tem uma factory aqui já. Deixa eu só vir aqui. Então, vamos adicionar mais uma coisa que ela vai poder fazer. Vamos botar um make home coordinator. E vai ser um home coordinator. Beleza. Bom, vamos dar um build aqui. Ele vai falhar um monte de lugar. Legal. Quem implementa esse protocolo, ele vai dizer, ó. Então, nossa, ele sempre fica aqui, acho muito feio. Então, eu posso colocar aqui. Tudo bem. Depois nós vamos construir esse cara aqui. Mas vamos pensar assim. Vamos App Coordinator aqui, pelo menos eu posso fazer o seguinte, eu posso ter o meu Home Coordinator, eu vou chamar o meu Factory, né? Ele sabe construir esse cara, então ele construiu aqui já, legal. Então eu vou chamar meu Home Coordinator, eu posso dar um Start, ou seja, ele vai chamar o primeiro cara que tiver lá. Beleza. Bom, nesse caso aqui eu estou adicionando a esse array aqui de coordinator, dos vídeos, né, do App Coordinator. Então, eu vou dar aqui um append, coordinators, append, e eu vou adicionar o home coordinator. Bom, muito importante que depois ele tem que ser removido. Tudo bem até aqui. Bom, vamos ver aqui também tudo bem, tudo bonitinho. Ele está reclamando em algum lugar aqui. Ó, ele está reclamando do quê? Então, só para vocês perceberam que eu criei a minha home view controller e aí eu precisava de um presente. Aí eu criei um presente. Aí eu criei um presente, eu precisava de um coordinator. Vocês estão percebendo que uma coisa vai ligando a outra? E aí agora o meu coordinator, ele precisa do home coordinator. Eu fui lá e criei meu home coordinator. Ele precisa de uma factory. Eu fui lá e criei a factory. Aí agora o meu app coordinator precisa chamar o meu home coordinator. Aí eu fui lá, adicionei na factory do app coordinator. E uma coisa, você vai ver que uma coisa vai ligando a outra. As dependências vai ligando a outra. Vai ligando a outra. Então, o que eu posso fazer aqui? Beleza. Então, suponha que eu já coloquei
num container um home coordinator, embora eu não coloquei ainda, vocês viram. Então, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. Eu tenho meu resolver aqui, beleza? Então, eu posso chamar ele para resolver uma coisa para mim. Eu quero que ele me traga alguém do meu home coordinator. Beleza? Bom, pessoal, aqui já no Swift 5, eu não precisaria fazer isso aqui não. Ó. Eu poderia ter isso aqui e fazer assim, ó, coordinator. Ou se não, talvez eu poderia chegar aqui e dar um return aqui, né? Beleza. Swift 5, embora eu não me acostumei ainda, eu não preciso mais do return quando é uma linha só, então poderia ter assim. Isso aí, coisas do Swift 5. Eu não me acostumei ainda, é muito comum de eu fazer ainda, mas como falei, costume. Então, opa, nossa, fechei o... Beleza. Eu posso ter esses caras aqui, então, ó, tô retornando o home coordinator e pronto. Beleza. Bom, acho que se nós rodarmos aqui, ó, bom, ele vai cair aqui, dizendo que autenticou, né? Então, tudo bem. Então, vamos chamar aqui o nosso método show home flow. Tudo bem, você vai ver que ele vai cair aqui, mas ele vai dar alguns erros. Vamos lá. Ó, ele chamou aqui. Beleza. O que acontece, ó? Você está tentando resolver um home coordinator, mas ele nem existe. Ele é um erro, ele não existe. Esse cara não existe no meu container. Então, nós temos que registrar esse cara. Tá vendo que, assim, isso aqui vai acontecer muito comum quando está começando com o seu inject. Então, assim, ele está esperado você registrar. Então, vamos lá tentar registrar esses caras. Onde nós vamos registrar, então? Porque você tem essa parte, essa dependência aqui com esse tanto de arquivo, onde é que eu vou injetar esses caras? Bom, aqui não é. Bom, aqui também não é. Olha aqui, exatamente aqui, no Coordinator Assembly, ou seja, mais uma vez, ó, o nome Assembly, ou seja, é onde ele vai juntar, onde ele vai montar todo mundo que corresponde a Coordinator. Então, por isso que eu separei assim, Coordinator Assembly. Então, se eu não tivesse um Coordinator de perfil, eu também poderia colocar aqui, tudo bem? Então, poderia pensar assim, meu container, ó, container, por quê? Porque esse aqui é um assembly. Esse assembly, ele tem esse protocolo que é do SwingJect, que ele fala, ó, você tem que implementar esse cara. É obrigado. E aí, bons rapazes, bons desenvolvedores, né? Vamos aqui chegar a implementar, né? Então, vamos no container, vamos mandar registrar alguém, né? Então, vamos lá. Já que ele estava reclamando que era de registrar, vamos registrar. Vamos registrar aqui quem? O meu home coordinator. Beleza. Eu vou só abrir aqui por completo para vocês possam ver a assinatura completa do método. Ó, nós já vimos isso aqui já, mas é um home coordinator. E ele fala essa factory. Então, essa factory de novo, não. Esse aqui, quando você abrir, ele vai dizer que tem um resolver. E ele espera que você retorne alguma coisa. Que vai ser o que nós vamos retornar, que vai ser o nosso home coordinator. Então, esse service aqui é sempre o cara que você tem que retornar. Entendeu? Você pode imaginar assim. E é de fato. Então, vamos ver aqui como é esse home coordinator. Quem é esse home coordinator? É um cara que depende de um iNavigation Controller, que está onde? Que está no meu App Coordinator, que é o primeiro, né? O primeiro cara que está lá. Ele depende que alguém implemente o protocolo, o delegate dele, e quem implementa um delegate de um coordinator? O pai dele, que é o App Coordinator. Ele precisa dessa factory aqui. Você pode ver aí, que ele está reclamando. Então, vamos aqui. O que nós podemos fazer? Ó, vamos pensar... Bom, ainda bem que nós já temos um App Coordinator aqui, porque como ele seria utilizado aqui, por conveniência, eu deixei ele aqui fora. Mas é só estar fazendo um resolve aqui só. Isso que você precisaria fazer, se ele não tivesse aqui. Beleza, então, nós vamos então de quê? Nós precisamos de uma factory. Então, vamos pensar aqui na home factory. E então, vamos fazer assim, vamos chamar o nosso resolver, né? Esse já está muito clarinho aqui, esse resolver. Vamos dar um resolver. Nós precisamos de quê? Nós precisamos de uma home factory. Opa. Beleza, eu já tenho ele. Exatamente assim, eu já tenho ele. Beleza. Vamos lá, nós vamos chegar aqui.
Então, vamos tentar construir aqui nosso home coordinator. Então, tem o meu home coordinator. Bom, ele precisa do navigation controller. Bom, se eu passar o navigation controller aqui, não vai dar certo. Bom, eu preciso do que está lá no App Coordinator. Por quê? Porque como nós sabemos, na Navigation Controller, ela tem uma lista de view controllers, né? Então, se eu colocar Navigation aqui, vai ser total Navigation diferente daqui que está no app. Então, eu vou precisar assim, no App Coordinator.Navigation Controller. Bacana. Quem vai implementar o Delegate do Home Coordinator? O App Coordinator. E quem é a minha Home Factory? Minha Home Factory é esse cara aqui. E agora eu posso devolver meu home coordinator e ele está, de alguma forma, reclamando. Olha o que ele está reclamando. Ó, esse app coordinator ele não está em conformidade com o coordinator delegate. Tudo bem, então vamos fazer ele ficar, né? Como nós podemos fazer aqui? Você pode ver que, de fato, ele não está. Então, vamos fazer aqui o nosso app coordinator. O bom, pessoal, que essa checagem é em tempo de compilação, né? Então, já dá para perceber algumas coisas antes. Então, eu posso ter o meu home, coordinator, delegate. E o que vai fazer aqui? Bom, o Michuruca, ele não tem nada. Ah, não, porque já tem um aqui já. Eu poderia colocar assim, suponho que nós temos uma feature que da home nós podemos ir para o perfil. Show profile. Beleza. Então, ele vai reclamar aqui, mas eu vou colocar logo. Beleza. Vou botar aqui assim, warning to the show profile. Bom, beleza. Então, voltando aqui, onde nós estávamos antes. Então, teoricamente, nós já temos esse cara que já estamos registrando. O que vai precisar mais? Vamos rodar aqui. Bom, ele está falando aqui a nossa home factory, ou seja, você pode ver que nós só ficávamos só... O que aconteceu aqui aqui nós ficávamos só resolve, e nada de registrar uma home factory. Então, vamos registrar essas factories. Você pode ver que aqui... Tudo bem. Essa View Controllers Factory é justamente os lugares onde você tem que colocar que seria as factories dessas View Controllers. Que aí é diferente de um coordinator, por exemplo. Então, é muito simples, eu poderia fazer aqui o seguinte, eu vou ter um container, ponto. Eu vou registrar, né? Eu vou salvar dentro do container, né? Isso que ele está precisando. Então, eu posso aqui o meu home. Meu home factory. Beleza. Então, o que eu posso pensar? Meu resolve. Beleza, e eu posso aqui fazer assim, então. Eu preciso da minha home factory implementação. Ele precisa de um resolver, né? Então, vou passar um resolver. Beleza. Bom, ele ainda vai dar alguns probleminhas aqui, pessoal. Vamos tentar rodar aqui de novo. Bom, ele está falando que o meu home present, ele está esperando alguma coisa aqui. Bom, você pode ver que nós não criamos nada do presente, nós não registramos nada do presente. Então, teoricamente, o meu coordinator está feito. Então, quando você pegar esse erro assim, você entende que o seu coordinator está feito. Pessoal, pode parecer assim que está dando muita volta, porque assim, são muitos caras dependentes de muitos caras também aqui. Quando formos chegar na parte, em outros módulos, a parte mais chatinha mesmo é essa parte de apresentação, porque tem esse monte de cara que depende de um monte de cara, que implementa um coordinator, que implementa um delegate, e isso, de fato, é bem penoso, assim. Mas as outras partes é bem tranquilo, é bem rápido de fazer. Então, vamos criar aqui o nosso... Vamos colocar em algum lugar, registrar o
sobre o presenter da home. Beleza. Então, nós temos esse cara aqui. Então, nós podemos pensar assim. Beleza. Ele implementa Ele não vai implementar porque eu tenho que portar o inject. Beleza. Então, eu tenho aqui o meu assembly. Ele vai falar Beleza. Bom, você pode ver que quando foi a autenticação, ó, foi o que eu fiz aqui. Eu recuperei o meu coordinator, falei que ele concordava com aquele protocolo que fica lá no presenter e depois registrei. É a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, eu tenho aqui set home coordinator. Bom, eu já registrei lá ele, né? Então, agora eu posso dar um resolve. Então, o container, você também consegue acessar o resolve. Então, resolve. Muito bem. Então, eu preciso do meu... Nossa, eu esqueci o nome do meu home coordinator. Tudo bem, eu tenho ele aqui. O que eu preciso mais? Bom, eu vou dizer que é o seguinte aqui. Vou usar o meu container, que eu vou registrar. Como é que está o meu presente aqui, ó? Meu presente, o que ele está? Depende desse cara aqui, né? Então, eu vou dizer aqui. Então, meu home sense coordinate. Nossa. Nesse caso aqui não vou precisar de um resolver e eu vou explicar o porquê. Eu posso pensar assim. Beleza? E aí, então, seria o meu home coordinator. Seria um registro. Estranho. Ele não está implementando home sense coordinate. De fato, ele não está implementando. É isso que está falando aqui. Ele não consegue, porque ele não está implementando. Então, eu posso chegar aqui, ó, no meu extension home coordinator e posso falar, ó, você está implementando o coordinator lá da cena lá. Beleza. Que é justamente um de show details. E aí, nesse coordinator aqui, de home, eu poderia, sei lá, ter uma função aqui para mostrar os detalhes, e aí eu poderia chamar fact, fazer a fact, construir outra view controller. Então, seria basicamente dessa forma. Beleza. Eu já tenho esses caras aqui. Bom, teoricamente aqui é para ele parar de dar problema. Eu posso até mover esse cara aqui. Beleza, eu já tenho esse cara aqui. Então, vamos pensar agora em registrar o meu presenter? Vamos. Container.register. Registro. Vendo o meu presenter, que é o meu home. View presente. Beleza. Só que aqui, veja uma coisa. O meu presenter, ele precisa de um cara assim, né? Precisa. Ele já foi registrado aqui? Já. Então, é muito fácil. Eu uso o auto-registro, que é quem? Eu vou dizer que é o meu home view present. Quem é o construtor dele? Home presenter. Beleza, o SwingJet vai pegar esse cara aqui e vai colocar aqui. Por quê? Porque ele já foi registrado. Só. Se ele não tiver sido registrado, ele vai dar problema. Beleza. Bom, nós construímos esse cara aqui e vai dar um erro ainda, mas vamos entender. Deve ser o mesmo erro. Ó, esta máquina acabou de registrar. Por que está dando esse problema? Tudo bem, eu acabei de registrar, mas eu não estou chamando esse assembly. Eu tenho que chamar ele dentro do assembler.
ele construir. Então, é onde que entra o nosso dependência injector. E aí, beleza, já tem todo mundo aqui já. Então, eu tenho aqui o meu home, flow assembly, tudo bem. Bom, teoricamente agora é para funcionar. Vamos ver. Funcionou. Então, como eu falei, esse aqui é um pouco mais... Nós conseguimos exibir a home. Como eu falei, isso aqui era um pouco mais denso, esse assunto talvez fosse um pouco mais denso, assim. A questão mais é saber sobre gestão de dependência, como está acontecendo. De fato, você pode ver que aqui no meu presente, aqui na minha view controller, eu não estou construindo ninguém. Eu não sei como é que constrói, eu não sei quem são esses caras. Então, se amanhã eu quisesse, por exemplo, mocar um coordinator, por exemplo, eu poderia mocar, é só colocar um outro cara que concorda com esse protocolo e poder mocar. Sim, eu não estou dependendo de nada concreto, só estou dependendo de abstrações, são protocolos. Então, de tudo isso aqui, o que é que eu recomendo, às vezes, quem for começar? Vai começando pela camada de apresentação, você constrói a view controller, vai ver que ela precisa de uma view, você faz a camada de view, você vai ver que ela precisa de um presente, você vai construir o presente, você vai ver que ele vai precisar de um coordinator, e aí você vai mutando. Só que no momento que você vai ver o coordinator, ele precisa ser chamado pelo app coordinator, nesse caso aqui, e dentro do seu coordinator, você vai precisar instanciar um view controller, e uma coisa vai chamando o outro, você depois vai vendo que beleza. E agora aqui eu vou usar uma Factory para construir isso aqui. Itamar, se eu construísse tudo isso aqui, eu não teria essa dor de cabeça que você teve aí de ficar construindo, etc. Sim, seria o caminho mais fácil, seria o caminho mais penoso, justamente por aquelas justificativas que eu coloquei, né? Aqui, através dessa Factory aqui, eu posso passar o que for. Se amanhã, por exemplo, deixa eu só vir aqui, por exemplo, na home aqui. Se amanhã a home for outro cara, ninguém mais muda, só minha factory vai mudar aqui. Eu vou retornar alguém e pronto. Assim, ninguém muda, coordinator não muda, ninguém muda. O único que muda é onde você constrói as coisas. Então, assim, você vai em lugares específicos mudar coisas específicas. Então, a chance de você, a longo prazo, em um projeto grande, isso crescer, é muito fácil. Então, de assunto, assim, é isso. A ideia era mostrar o objetivo da manhã é entrar na camada de regra de negócio, e aí agora nós teremos um outro módulo, nós não teremos mais só esse carinha aqui, nós teremos um módulo de domain, que seria o responsável, e amanhã, o objetivo da manhã é falar sobre Clean Architecture, e vamos falar sobre algumas outras coisas, mas amanhã é muito tranquilo, não é nada denso, pelo menos para mim, quando eu comecei a estudar isso aqui, na época, a parte mais densa, assim, foi isso aqui, juntar esse quebra-cabeça, né? Porque cada um fica várias dependências, né? Imagine que depois você um presenter poder ter uma dependência aqui de um service, poder ter dependência de uma camada de regra de negócio, enfim. Isso vai acontecer, mas vai ser bem mais tranquilo. Bom, de conteúdo, estou encerrando por aqui, nós ainda temos 9 minutos. Alguma dúvida? Estou à disposição. Só se tiver, eu sei que alguém tem. Se tiver, pode questionar. Esse é o momento. E se também, sei lá, às vezes você não está seguro de falar, de perguntar, pode me mandar no privado e tal, a gente tira dúvidas, se for o caso. E se todo mundo tiver entendido, vou ficar muito, mas muito feliz mesmo. Assim, já pegou de primeira, muito, muito legal. Estou aí aguardando ter alguma coisa. Alguém? Bom, eu vou, no mesmo repositório que essa aqui, eu vou tirar a versão final.
E aí vai ficar assim, amanhã eu vou colocar a versão inicial e só depois aqui que eu vou colocar a versão final. Só para não ficar dando alguns spoilers assim do que está sendo desenvolvido. E vamos focando aos poucos. Mas falando em spoilers, Itamar, você quer dar um overview do que a gente vai ver amanhã? Bom, acho que eu consigo. Deixa eu só ver aqui como é que tá beleza. Ok. No dia 2, bom, dia 2, já tudo feito aqui já, o projeto final, o projeto inicial, mas não. Bom, amanhã nós teremos, no final do nosso, nós teremos feito isso aqui, ó. Hoje nós só temos, deixa eu mostrar, deixa eu compactar assim, hoje nós temos esse módulo aqui, e agora, de fato, nós vamos colocar um módulo a mais. Nós vamos ver como isso muda no CocoaPods, um módulo, e aqui nós temos use cases, e vamos falar sobre, como eu falei, arquiteto, e é só meio que um spoiler, não vou falar o que cada coisa aqui faz, mas assim, como eu falei, o objetivo da manhã é coisa um pouco mais compacta, assim, pensando nessa questão de teoria e abstrato. Por exemplo, muda, eu tenho um target também aqui que vai mudar. Então, esses são os spoilers, e agora, por exemplo, meu presenter aqui, ele não depende só de um coordinator, mas ele depende de alguém do domínio, ou seja, alguém de regra de negócio. E aí, de fato, nós vamos poder, por exemplo, validar formulário e como é que isso aqui está sendo feito. Já que nós já temos uma importação, né, de outro cara, então esse daqui nem imagina que esse cara existe. E esse cara aqui só utiliza esse cara aqui porque ele faz um import aqui, ó. Então, é isso que vai ser feito amanhã. E no final nós teremos aqui mais uns 3 módulos aqui até quinta-feira. E nós teremos a nossa aplicaçãozinha, entre aspas, feitas, de fato, batendo lá no empresas e fazendo login. Só não vou estar mostrando as empresas aqui, porque seria o mesmo processo. E depois, quando formos bater lá na API, lá, nós já utilizaremos já o pod, né, que foi desenvolvido pela Adriana, aqui da Oasis. Então, aqui nos pods já teremos o nosso Ocean Network e vai ser legal. Acho que é ver algo interno aqui, né, o nosso framework que está aqui, que está da Oasis, de Network, sendo utilizado internamente. Pelo menos para mim é um prazer imenso. Mas era isso, não quero tomar o tempo de vocês. Bom, se ninguém mais tiver uma dúvida, vou me encerrando por aqui. Acabou que entregou o spoiler, pô. O pessoal fica mais motivado. Inclusive, só para... Eu não falei disso aqui, inclusive legal ter aberto isso aqui. No meu Sense Delegate aqui, eu chamo meu Dependency Injector, que é esse cara aqui, que tem todos os assemblies. E aí, o que é que ele faz aqui? Quem é esse cara? Ele me devolve meu App Coordinator. O meu App Coordinator aqui, depois que eu recebo ele aqui, aí eu faço aquele setup que nós sempre fazemos lá com iWindow e tal, a Root View Controller, que vai ser o meu App Coordinator Navigation Controller, né? E eu dou um start nele aqui. Isso acontece no App Delegate. Ou seja, você pode ver que no meu Coordinator, nada, eu não tenho... Desculpa, eu não tenho meu Swinject aqui, eu não tenho nada. Então, ou seja, eu não estou preso, de fato, a um framework de fora, né, da minha aplicação. Tá aqui, minha camada de ação dependência, beleza, mas amanhã eu crio outra e tudo continua funcionando. Eu posso usar outra coisa aqui que tudo continua funcionando. Mudando alguns componentes, mas tá ainda assim abstraído todo mundo. Então, dessa forma. E é isso, pessoal. Então, já que ninguém tem dúvidas, se tiver alguma dúvida, manda mensagem lá que amanhã eu tento falar aqui. É isso, eu agradeço todo mundo aí que participou. Agradeço o feedback. Estou vendo aqui.
Ah, todo mundo deu eu estou vendo aqui agora no chat aqui, todo mundo deu um ok. Fico muito feliz, pessoal. Então é isso. Até amanhã e boa noite para vocês. Falou, Valeu, mano. pessoal. Parabéns aí. Parabéns, até mais. Falou, boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Falou, boa noite. Valeu, foi massa. Até mais. Valeu, falou. Tchau, tchau.